Afonso Luz. Bom, é uma discussão bizantina essa, quase parece aquelas conversas que a gente tinha na teologia medieval, se Jesus Cristo era Deus, se Deus era Jesus Cristo, e que cada um de nós tem que responder de um jeito. Não, são questões, eu acho que mais de um plano de convicção do que de um plano de da gente defender uma tese e conseguir convencer vocês de uma coisa ou outra. Eu poderia falar meia hora sobre um assunto, dizendo que moda é arte, e meia hora dizendo que moda não é arte, e talvez eu estivesse certo das duas perspectivas. Esse é um paradoxo. Agora, eu acho inevitável a gente considerar que há momentos onde a moda e a arte se encontram e criam potências no interior da sociedade. Eu acho que isso talvez seja mais ocasional do que a gente gostaria, e muitas vezes a própria história revê esses encontros, ora classificando as coisas como arte, ora classificando as coisas como moda. A gente podia apontar, enfim, desde a história, desde a Grécia Antiga, na época de Luís XIV, no Arte Nouveau, esse debate é muito presente no fim do século XIX, desde o dandismo até passando decadentismo, simbolismo, arte nouveau nas últimas décadas. A gente tem figuras como Lalique, que é um joalheiro que hoje é impossível você não considerar ele na história da escultura. Ou no século XX, a gente tem casos no próprio Brasil, como Flávio de Carvalho, que boa parte da obra dele é atravessada por uma reflexão sobre a indumentária, sobre a moda, sobre a confrontação da procissão com chapéu, depois o New Look, depois os figurinos que ele faz para o próprio quatrocentenário, e isso está nos desenhos dele, está na própria vida dele, na ritualística do corpo, na cultura da performance que ele inaugura. A gente tem o Andy Warhol, que é um caso paradigmático também. O Andy Warhol começou a desenhar vitrines, era um decorador de uma lojinha em Pittsburgh e virou um dos grandes artistas que revolucionou praticamente o século XX, levou isso para o cinema. A produção nos anos 60 do Andy Warhol é super atravessada pela moda. Boa parte da cultura underground punk começa ali, e boa parte da cultura visual que a gente tem está delimitada pelo Andy Warhol, nesses experimentos dos anos 60. E, enfim, a gente podia citar uma infinidade de casos onde esse encontro ele é real e ele é importante. Agora, eu tendo a concordar com vocês, é uma imprudência as pessoas usarem a legitimidade da arte para tentar fazer uma moda que não tenha efetividade, tanto econômica quanto no próprio tecido social. Eu acho que a gente não pode se esconder atrás da arte para legitimar o que é a moda hoje. Eu acho que é um debate importante e para mim, há criadores no campo da moda que são tão importantes quanto os criadores da arte para pensar uma cultura visual contemporânea. Eu acho que, às vezes, tem uma armadilha também nessas perguntas da gente não definir nem uma coisa nem outra e ficar meio... quando eu fazia filosofia, diziam isso brincando, que ele, como filósofo, é o melhor jornalista e, como jornalista, é o melhor filósofo, que é uma típica piada brasileira, que é sei lá, o padeiro é ótimo como floricultor e a floricultura é ótima como pedreiro. Então, você cria uma ideia de... isso é um trauma na cultura brasileira, que a gente usa esses jogos para nunca fazer uma coisa a sério e nunca uma coisa de verdade que tem impacto. Então, como vocês são estudantes e são, em boa parte, as pessoas que vão definir esse debate daqui a algum tempo, eu espero que nenhum de vocês se esconda nem atrás da moda, nem atrás da arte, para fazer o que vocês querem fazer e que tem que ser pensado numa estratégia muito concreta, muito econômica, muito plausível numa sociedade que hoje é muito complexa no Brasil. Ser artista, antes, eu lembro quando o Levi-Strauss escreve o Tristes Trópicos, ele dizia que São Paulo, a sociedade cultural paulistana, era como uma criação de orquídeas. Existia um exemplar raro de cada um. Existia só um poeta, só um filósofo, só um historiador, só um músico, tudo era assim, o músico. A gente também tem essa cultura de quem é o grande poeta brasileiro, quem é o grande músico brasileiro, como se houvesse um que definisse. Hoje a sociedade é muito complexa. A gente não, se a gente for tentar fazer um panorama da arte contemporânea, a gente vai ver que tem
milhões de possibilidades, é impossível definir. A sociedade se tornou uma coisa muito complexa, tanto no que é a arte, quanto no volume da produção, da arte e da moda também. Eu acho que é difícil você prospectar hoje o que está acontecendo de moda. Claro que as revistas, você tem 1000 filtros, você tem 1000 vertentes, mas... O que eu acho, só complementando o que você falou, a gente tem na moda o vestido do Yves Saint Laurent, do Mondrian, né? Que acho que seria uma peça mais explicitamente moldada, assim, né? De acordo com o artista. Agora, quando uma obra de arte surge, ela surge para ser eterna, né? E quando uma roupa surge, ela surge para durar 6 meses, que é o ciclo da moda ainda, né? Então, acho assim, o ponto de partida das duas expressões que não deixam uma ser totalmente a outra, né? E acho que também a gente tem várias coisas. Quando você faz um vestido da Chanel com milhões de mãos por trás, aí você tem uma peça que seria mais próximo de um handmade, mais próximo de uma expressão cultural, obra de arte, né? Quando você tem um produto da Riachuelo, não é um volume assim, né? Quer dizer, não, né? Acho que não estou descartando. Acho que a moda, acho que aí já perde totalmente, né? Mas as relações são muitas. E como a moda se posiciona no topo da expressão artística, né? A arte se posiciona, não a moda. A arte se posiciona no topo da expressão artística, né? Dentro um artista importante, ele é mais importante que um diretor de cinema, um Picasso é mais importante que um Kubrick ou mais importante que um Denner, né? Os artistas motos em geral são mais importantes do que... Então acho que a moda tenta roubar um pouquinho desse Mas glamour. é mais ou menos, porque se você for ver hoje, o artista mais importante brasileiro talvez no mundo seja o Cildo Meirelles. Quantas pessoas conhecem a cara do Cildo Meirelles na sociedade brasileira? Se eu fizer uma propaganda de óculos com o Cildo Meirelles vestindo um óculos, ninguém vai saber que é o Cildo Meirelles. A associação de marketing é zero. Se eu pegar um artista que está na primeira novela da Globo, que talvez não tenha uma importância que o Cildo Meirelles tem para a cultura brasileira, e fizer uma propaganda de óculos, 90% da sociedade brasileira vai saber quem é. Então, esse peso relativo dos artistas é um fetiche que o próprio mercado trabalha mais com a morte do que com o artista vivo. Hoje a gente sabe quem é a Lígia Clark. A Lígia Clark, nos anos 80, quando morreu, era uma celebridade nula. Ninguém sabia nem... Acho que talvez 30 pessoas na sociedade brasileira soubessem. O Hélio Sica, que hoje é um grande mito, ele morreu depois de uma convulsão, foi achado 3 dias depois dentro da casa dele. Não tinha nem muitos amigos para ir lá bater na porta para ver se ele estava vivo. Ninguém ficava olhando com máquina fotográfica se ele saía de manhã para tomar café de Havaianas ou de sandália de couro do sertão. Então, é uma coisa muito relativa isso. Agora, a arte também é efêmera. É uma questão... digamos, o grande delírio dos conservadores de museu hoje é como eles vão preservar uma obra de arte. Você tem obras de arte hoje que são instruções que o colecionador guarda e monta de vez em quando, e para montar tem grandes discussões como remontar aquilo, se remontar aquilo é de novo a mesma obra de arte ou ela só tinha vigência naquela circunstância específica onde ela surgiu. Eu acho que os problemas são muito parecidos. Se a gente fosse, digamos, desfiar o assunto, a gente ia fundo para 1000 analogias. O que eu acho que é uma questão, eu acho que é uma questão importante hoje, talvez, para a gente pensar um sistema de diferenciação no mercado. Nos últimos anos, você começa a ter criadores que lidam com marcas comerciais dele mesmo e com marcas autorais dentro do próprio sistema de varejo de vestuário, que não é o sistema da moda, é o vestuário em especial. E isso começa a ter estratégias mais consistentes no Brasil. Acho que é interessante pensar que o que você está fazendo tem um público, ou tem um consumidor, tem uma finalidade. Se você planeja bem os dois negócios, você pode fazer uma coisa que é autoral e tem uma dimensão estética relevante para todo o campo visual, e fazer uma coisa estritamente comercial que vingue como um produto e tenha uma grande rentabilidade para você. Acho que essa é uma estratégia, inclusive, das grandes casas de criação hoje no mundo. Praticamente tem alta costura e tem jeans, tem 1000 possibilidades de você graduar o negócio nisso. Acho que, na nossa cultura, acho que talvez o problema não é nem se a gente faz arte ou se a gente faz negócio. Aqui não está muito bem definido como se fazer uma coisa ou outra.
Eu acho, Kátia, você propôs esse debate também por uma razão que é meio circunstancial, que agora tem essa polêmica toda em relação à Lei Rouanet, que eu acho que é uma questão fundamental, na verdade, onde a gente está discutindo isso, digamos, do ponto de vista da política pública das instituições brasileiras. Se as instituições devem atribuir um benefício de renúncia fiscal a criadores de moda, porque a criação deles tem uma importância como tem uma exposição de arte. Essa é uma questão importante. Como teria o Cirque du Soleil, que para mim nada mais é do que um fast fashion da arte, entendeu? Então acho que também esse conceito já é meio diluído. Eu acho diferente, assim. O Cirque du Soleil é um evento global que você tem um produto que ele é comercializado dentro de um sistema já bem fechado de publicidade. O que a gente está falando no caso de arte não é pegar a coleção que você tinha uma campanha pronta e enquadrá-la na Lei Rouanet e fazer ela de graça para conseguir. Eu acho que é uma discussão sobre o processo criativo dos estilistas, se eles têm direito a ter um tempo de criação que não seja exatamente o tempo do mercado, das semanas de moda, se eles podem fazer uma criação que seja uma criação autoral. Eu acho que nem toda criação é autoral. Acho que essa é uma discussão importante. Mas esse é um grande debate que a gente vai ter que fazer nos próximos anos para regular, no fim das contas, esse benefício que foi aberto pelo Estado brasileiro. Acho que é uma coisa que dá muito mais objetividade ao debate do que as questões bizantinas de teologia sobre o ser, se é ou não é, se é a identidade ou a diferença. Enfim, acho que a gente tem uma questão agora operacional do sistema da moda para discutir, para chegar a critérios. E muito séria. E muito séria. E muito importante, porque você falou um ponto fundamental que eu comecei a tocar na minha fala e você agora tocou de novo. Processo criativo. Se vale um processo criativo para o estilista, se é do mesmo quilate de um processo criativo artístico, e daí que eu queria meio entender como é que isso vai nas camadas da sociedade, claro, porque aqui para a gente é claro, digamos que a gente esteja falando com pessoas que trabalham com isso todos os dias, mas como isso nas camadas sociais vai reverberar? De que maneira a gente vai legitimar que o processo criativo de um artista e de um estilista ou de um cineasta ou whatever precisa do mesmo tipo de maturação, mesmo tanto de pesquisa, o mesmo tanto de entrega, para que tenha resultados tão coerentes e tão profundos quanto. Então, essa, sim, é um território que eu acho que vale a pena a gente brigar. É um território pelo qual vale a pena a gente... Cada vez que alguém virar e falar, mas a moda não é cultura, porque arte, a gente está falando de Lei Rouanet, Lei de Incentivo Fiscal do Ministério da Cultura. Beleza, então a gente está falando de cultura, a gente está falando de arte. Porque daí as pessoas meio que nivelam por esse lugar aí. Mas moda não é arte. Aí eu já falo, gente, né, vou ter que explicar tudo de novo. Mas, enfim, cultura, expressão cultural de um povo. Beleza, pintura rupestre, tá? Então, índio, pintura corporal indígena, cultura, tá? Só para a gente começar a entender as camadas do que significa a cultura de um país. Língua, gastronomia, comida... Aí por aí vai, a gente não precisa entrar muito nisso. Mas, assim, aí vem falar que moda não é... Processualidade e pesquisa em moda não é? Calma, gente. Então, aí falam assim, aí me respondem assim, tá, mas então acho que melhor vocês falarem pesquisa e não moda. Eu jamais vou falar pesquisa, eu não sou pesquisadora, eu sou estilista, e minha pesquisa é em moda. Então, assim, não vale a pena eu falar só pesquisadora, é criar esse campo de ação e cuidar dele, porque é aí que eu acho que está na nossa mão. A gente precisa mostrar que, sim, é processualidade, tem um lado que é o do mercado, que a gente é uma outra discussão, é uma outra coisa, né? Mas aqui a gente está tratando desse assunto. E acho que está na nossa mão, é um território que a gente vai ter que tomar conta. Olha, eu acho que a discussão é muito importante, eu acho que é pertinente, como o Afonso estava lembrando agora há pouco, é um momento onde começamos a ganhar força, mas a gente ainda vê e percebe, né, grandes problemas no sentido de validar, não só a questão do processo de criação de moda, como a própria questão da moda, né? E acho que é um momento delicado também, porque acho que quando eu cheguei para
na minha primeira entrevista para dar aula aqui no Brasil, né, tinham 2 coordenadoras, uma da área teórica, outra da área mais cultural, mercado e cultura, já dividido assim. E a ansiedade, assim, na entrevista, eu morei vários anos na Itália, eu vim de lá. E na entrevista elas queriam que eu definisse justamente, né, a questão de moda e arte, que não é um tema que eu propus, mas que veio do próprio André, né? E ali, assim, para mim, chegando de fora, eu não entendia como assim, né, definir. Me parece que ainda hoje essa é uma necessidade muito brasileira de limitar o que é uma coisa, o que é outra coisa, como é que ensina uma coisa, como é que ensina outra coisa. E, visto que estamos em grande número aqui de alunos de moda, né, acho que vale dizer que nós temos hoje 164 instituições de ensino superior de moda, quer dizer, que estamos formando mentalidades, habilidades, possibilidades de pensar um campo de formação, né? Então, eu vou devolver aqui com a seguinte questão. Quando a BIT pensa, né, na questão dos novos designers, ou no incentivo, e nessa necessidade, nessa carência que a gente sabe que tem, vocês sabem, no dia a dia, vivenciado nas escolas de vocês, que realmente, né, difícil entender como é que se coloca um produto lá fora. Parece que tanto percurso, tanto estudo, tanta formação, e a gente patina. E aí toda essa necessidade de pensar um negócio da moda, né? E, por outro lado, abandonando a questão criativa. Quer dizer, se hoje nós temos um campo tão grande em informação, um processo histórico já, né? Quando a Carla fala, olha, há 10 anos e há tanto tempo, e essa minha entrevista aconteceu há 20 anos, né? Então, é já um tempo de estrada e de construção de caminho. Então, a ideia agora que eu pergunto, assim, já que o Estado hoje valida, com todas as dificuldades que a gente tem lido na mídia, né? Moda como cultura, e que esse preconceito assusta quem é da moda, né? E que pensa, como poderia não ser, né? Já que todo mundo se veste e está construindo possibilidades de inserção no mundo, de contar suas histórias sociais, políticas. Acho que a Alessandra até fez um gráfico aqui mostrando para a gente o quanto isso está tudo muito relacionado, né? Então, como é que qual seria, que tipo de trabalho, efetivamente, de fazer, ou de busca, que talvez a gente consolide? O Estado, o governo, o processo criativo, sem dúvida. Eu acho que quando a Carla fala desse esvaziamento, né, se ela fala do Walter Rodrigues, claro que eu acompanho com a mesma admiração o trabalho dele, como da própria Carla também, a gente lamenta muitíssimo não poder assistir e visualizar toda a construção de moda e arte que ali se processava. Mas eu também sou da época que a gente disputava a tapa, convite para ir assistir São Paulo Fashion Week. E hoje você fala, não. Porque está chato, gente. Está muito chato. É tudo uma vitrine. Não, o São Paulo Fashion Week está chato, mas é esse processo. Os desfiles, essa coisa de moda virou uma coisa chata, ninguém tem mais vontade. Por quê? Porque esvaziou. O processo criativo passou longe, ali não tem processualidade, tem só vontade de repetir. É processo morto, né? Infelizmente. Com dor no coração, gente, eu falo isso, juro para vocês. Tá? Eu vejo a cada edição de São Paulo Fashion Week, é isso mesmo, mas... Digo mais, a cada edição do São Paulo Fashion Week que eu vejo um querido, uma querida que deixou de desfilar, daqueles que têm sangue na veia, potência criativa e não está mais lá, eu fico triste, porque eu falo, mais um, gente, o que vai acontecer? Vai ficar tudo uma repetição, processo morto, vontade de vender... Processo morto, coisa que está morta não vende, entendeu? Vivo vende, vida vende, potência criativa vende. E é isso que vocês têm que voltar e falar lá na empresa que vocês trabalham, quando vocês vão levar um trabalho lá, e o cara fala, mas isso é muito arriscado, mas é o arriscado que a gente quer. É no arriscado que a gente quer viver. Porque, sim, ficar só fazendo mais do mesmo, muito obrigada. A moda não vive disso, né? Então, desculpa, Kátia, só deu um corte, mas... Vocês mesmo, nesse sentido de... Pode falar antes. Eu acho que uma coisa que a Kátia colocou, acho que eu queria ressaltar duas coisas. A Kátia falou por que a gente precisa dividir, né?
sei lá, a gente pensa num e até como a gente nomina a pessoa, né? Se a gente pensa no estilista, ou enfim, no criador, ou no whatever. No Oscar Metsavá, por exemplo, ele é diretor de criação de uma marca, mas ele tira foto e expõe como um artista, como um fotógrafo, né? Enfim, ele é o quê, no final das contas, sem analisar o mérito da criação dele. Mas eu acho que uma coisa que a Carla falou que ressoa muito para mim, e tendo esse trabalho com os novos estilistas, é esse processo de criação, de criação de mercado, né? Ela falou, e eu achei super rico isso, e acho que a gente tem que também sair daqui com isso. Mercados que ainda não existem, né? Eu não sei se na minha fala ficou, acho que talvez muito pesado de dizer que a gente tem que criar para um mercado, mas tem mercados que não existem. E hoje, cada vez mais, a gente vê imensas possibilidades se abrindo de coisas que nunca foram feitas. Hoje você não precisa mais ligar para um radiotáxi, porque você no seu celular você tem um aplicativo que chama, em 5 minutos ele está lá. Tem um monte de 99 táxi que a gente pode criar na moda. Eu fiquei feliz de ver aqui, eu esqueci o seu nome, da Tainá da PH Dress, que é uma que eu conheci no Rio, e eu fiquei super satisfeito de conhecê-la. Ela junta arte e moda, né? Ela criou um modelo de negócio onde a pessoa escolhe uma obra artística e a roupa é onde essa obra é impressa, essa fotografia, ou enfim, essa pintura, que acaba virando uma estampa. Ela criou um mercado para pessoas como ela, que curtem arte, que curtem moda, que querem coisas atemporais, porque a Lê falou da temporalidade, de como a moda é rápida, de como a moda acaba de 6 em 6 meses, mais rápida do que comida congelada, mas, ao mesmo tempo, como tudo, na história a gente tem o contraponto total, a gente tem gente criando coisas para durarem, coisas que eu vi outro dia uma criadora da Islândia, que o único produto da marca dela eram casacos, que ela fazia todo o acabamento com água do mar e deixava eles expostos no sol não sei quantos dias, e ela chamava de os casacos eternos, né? Porque aquilo ali era uma coisa que era para sempre. Então, a gente está, mesmo quando a gente fala que a moda é um mercado, a gente está dentro de um cenário onde a gente não tem muitas respostas, né? Se a gente não tem resposta nem acreditando, a moda é mercado, para onde a gente vai? Não sei. Imagina se a moda é arte. Talvez isso importe menos do que a gente se tornar e assumir esse papel de atores dentro desse mercado, mas que tem dentro de si, né, dentro de nós, uma criatividade, uma vontade de fazer, que olha para esse mercado como radares, né, que os estilistas, que os criadores são. Então, eu acho que ressaltar essa questão de criar espaços dentro desse mercado que está cansado, que está saturado. Até falando um pouco do Walter, né, foi tocado o nome dele, que hoje ele ainda faz alguma coisa com algumas marcas, algumas parcerias, mas hoje o grande trabalho dele é de pesquisa e de levar para a indústria da moda brasileira, ali para a pessoa que faz linha, que faz botão, que faz enfeite, levar alguma informação. E ele tem uma metodologia super interessante, que é a pirâmide de produto, que fala que ela está dividida em 3, 10%, 30% e 60%. Né? 60% é aquilo que você vai vender, é aquilo que você já vem vendendo, 30% está entre o super comercial, uma experimentação, e 10% é para experimentar, é para estar nesse lugar que a Carla acabou de contar, esse lugar que não é seguro, que ninguém sabe para onde vai, e que pode ser exatamente esse novo espaço dentro de um mercado, né? Eu acho que a gente tem muita coisa rica para levar daqui, só eu já estou aqui anotando feito louco. Bom, eu não acho... Bom, eu adoro o Walter Rodrigues também, não quer ser polêmica, surgi na geração dele, admirando ele, mas ele saiu do mercado, então não sei se esse 60, 30 e 10 está valendo. Pelos resultados eu tenho acompanhado, pelos resultados das empresas com que ele trabalha, está valendo, viu? Entendi. Seria um bom número mesmo, mas o que eu acho, assim, a Kátia perguntou, como fazer para que a gente tenha, eu, jornalista, tenha mais notícia para dar, porque faz 15 anos que eu falo das mesmas pessoas e das mesmas modas, a transparência, aí sai o viscolaica entre a seda, mas, enfim, é tudo igual, com ponta e ódio está aí. Então, assim, é tudo... Né? E aí, realmente, não tem notícia, e realmente, depois de 20 anos, São Paulo Fashion Week esvaziou, realmente, porque a passarela não teve a
potência de se renovar com a intensidade que pessoas esperam, como nós e como todo mundo, e como o varejo brasileiro. A gente teve também a enxurrada de gente que não desfila, e foi um momento muito assim, compreensível que todas as marcas internacionais, ainda muitas irão vir, muitas mudanças ainda vão acontecer, vieram, então a gente ficou meio deslumbrado, né? Consigo ver revistas inteiras hoje completamente deslumbradas com Chanel, etc., e tudo, e desapegadas do que a gente faz aqui. Bom, eu sou uma pessoa que eu estou sempre contra corrente, há muito tempo eu abandonei isso, e eu me voltei para a moda local, eu sou uma jet setter interestadual, eu vou em todos os estados, eu pesquiso tudo, eu amo tudo, e eu sei, por exemplo, que o PIB da moda de Minas Gerais inteiro é 1% do PIB da moda do Brás. Então, o PIB da moda do Brás são 12 milhões de reais, o PIB de Minas Gerais é 1.200.000. Então, assim, mas isso é o que já existe. Então, voltando para a pergunta... Por ano. O PIB do Brás é 12 bi, quer dizer, 1 bi por ano. Não, milhões, acho que é mi. É bi. É bi. É bi. Ai, gente. O Brasil é um país muito grande. O Brasil é um país que a gente tem uma indústria que ainda, se a China acabar hoje, a gente consegue se virar aqui dentro. Acho que a gente tem uma baixa autoestima que não é válida. Eu acho que a gente tem a única economia do Ocidente que a gente tem uma indústria que fabrica desde o fio até a confecção, com bordados maravilhosos, com vestidos de festa em Belo Horizonte, com malharia em Santa Catarina. A gente tem tudo. Então, eu acho que vamos primeiro elevar a nossa autoestima e para a gente manter, pelo menos o que a gente tem, que a gente já perdeu muitas coisas, né? Agora, como fazer que a gente melhore? Eu acho que as escolas, não quero jogar responsabilidade em cima de você, mas eu acho que as escolas têm uma responsabilidade muito grande hoje em cima disso. Eu acho que jornalistas, como eu, temos responsabilidade. Eu acho que hoje todo mundo é o que as agências chamam de prosumer, pessoas que produzem e consomem ao mesmo tempo. Ninguém é um consumidor passivo, né? Ao mesmo tempo que a gente está consumindo, vocês estão consumindo informação, vocês estão processando e vão passar para alguém de uma maneira diferente, e todos nós. Então, a gente tem esse retrato no Brasil. Mas o que falta seria uma criatividade, né? E eu acho assim, a gente tem hoje, os países do BRIC, né, a única marca que conseguiu ter uma etiqueta reconhecida e criar algum desejo é a Osklen, né? A Rússia não tem, a Índia não tem, a China não tem, a gente tem a Osklen. Quer dizer, gostando ou não, entendendo o processo do Oscar ou não, ele conseguiu criar uma indústria, uma empresa, uma marca que hoje em dia tem uma relevância no cenário, no nosso caso, no cenário têxtil, no cenário de vestuário, no cenário de moda. E foi comprado por uma grande tal. Então, assim, eu não acho que hoje você ser um grande estilista, para vocês que estão estudando, ou uma grande pessoa da moda, você tem que só pensar na sua habilidade manual ou na sua habilidade de fazer uma gola diferente do que já foi feito em 100 anos de moda coberta pela imprensa, né? Eu não acho que é isso. Eu acho que o processo, eu acho que a BIT e a BET e todo mundo que trabalha com isso, mais Vivilados, que está todo dia com a mão na massa nisso, tirar das pessoas modelos de negócios. Ou, por exemplo, esse caso do casaco é um caso maravilhoso. Assim, eu estou apaixonada, amanhã eu vou vasculhar a vida dessa mulher. A mulher criou um casaco e foi citada com milhões de quilômetros de distâncias por uma pessoa aqui na mesa, né, num país tropical. Então, eu acho assim, isso sim, eu acho que o diferencial é abrir a cabeça para toda uma moda, é estudar muito, é ver o cenário de uma maneira global, uma maneira geral. Acho que tem que estudar. Eu não vejo a minha geração, acho que a Carla a gente tem, claro, pessoas expoentes, assim, mas eu não vejo que foi uma geração que estudou, acho que foi uma geração deslumbrada, um monte de gente que passou pelo... Eu falei que você que você é um diferencial nessa geração, foi isso que eu falei. Mas, assim, eu acho que o grosso dessa geração foi uma geração deslumbrada, uma geração que só pensava em passarela, só pensava a coisa mais importante da vida era entrar no final da passarela, entendeu? Então, assim, não conseguiu criar uma empresa, uma estrutura de verdade. Então, assim, estamos aqui hoje desesperados. Vou vir todos os dias, porque preciso encontrar um novo talento. Porque, inclusive, estou fazendo um concurso no meu Instagram. Que é? Você não concorda comigo? Eu concordo com tudo que você fala. Ah, tá.
E aí, então, o negócio é o seguinte, é estudar, entendeu? E parar de ficar chorando, sabe, ficar com essa visãozinha de que Paris e Nova York e tudo, sabe? A pessoa lá na Noruega fazendo um diferencial, outro no Rio de Janeiro fazendo, sabe? Vamos abrir a cabeça, estudar sociologia, ler literatura. Eu acho que muito mais que arte, a literatura é muito mais fashion do que a arte. Isso aí, é isso aí. Só para responder, gente, eu estudei muito e continuo estudando, tá? Estou fazendo o meu mestrado em psicologia clínica, tá tudo certo. Agora, outra coisa, ela tem razão. Só que não era, assim, eu vou defender um pouquinho, mas eu estou reiterando o que ela falou sobre esse deslumbramento. Não era deslumbramento, não, gente. A gente era apaixonado por moda, a gente era apaixonado por roupa, a gente amava fazer tudo aquilo. Toda uma geração. É verdade, entendeu? Era só isso. A gente não ficava pensando em mercado, em planilha, em não sei o quê. É um erro. Chegava o boleto para pagar, a gente paga depois, põe de lado, assim, porque estava a roupa ali na sua frente com o modelista. Como que você vai olhar o boleto? Não, paga depois. Entendeu? Esse foi o erro. Mas, assim, não era só deslumbramento, a gente era apaixonado mesmo. Isso mesmo. Eu acho que eu vou abrir, deixar vocês perguntarem Posso um pouquinho. Eu tenho comentar muito. um Claro pouquinho? que pode, lógico. Eu acho que a discussão ficou muito mais ampla do que o tema e é bom que a gente discuta. Eu acho que tem um equívoco de fundo aí de achar que moda é indústria têxtil e é comércio de roupa no Brasil. A gente sabe que hoje no mundo as grandes marcas não se sustentam com a venda de roupa. Elas vendem mais perfume, cosmético e acessórios do que peça de vestuário têxtil. Esse é um problema de paradigma do Brasil. A gente não tem uma indústria sequer de perfume para sustentar. Quando vocês voltam no free shop ou vão entrar em qualquer país, não existe nada de produto brasileiro. Então, esse é um grande problema. A gente tem um evento como o São Paulo Fashion Week, que gera um volume de publicidade calculado em milhões, bilhões a cada edição, só que o que vende de produto nisso? Qual é a repercussão sobre a unidade que você está apresentando ao mercado lá? O Bom Retiro, a Feira da Elanca lá em Caruaru, e tudo que é lugar, copia pelos blogs, pelas mídias todas que a gente gera, e eles geram produtos. É um paradoxo isso no Brasil. Você tem produto com certos detalhes, com certos conceitos de coleção que vão, uma semana depois, entrar num varejo super agressivo. Só que o próprio sistema da moda, que está gerando conceitos, não consegue estabelecer nem negociações, nem contratos e nem produtos para captar isso. Esse é uma tragédia no Brasil. A Riachuelo, que é uma das maiores operadoras do setor de varejo de têxteis no Brasil, ela detém 1% do mercado brasileiro. 1%. Chegou agora, depois de uma campanha agressiva para se posicionar no mercado, abrir lojas, está chegando a 1% do mercado. A gente fica, a Zara, a H&M, a Topshop. Vai calcular quanto essas lojas, essas marcas têm do mercado nos países onde elas operam. Você está falando de gente que tem 7%, 8% do mercado nessas operações. No Brasil, 50% da economia é informal. Então, o que a gente está fazendo? A gente está criando um sistema. Esse acho que é o problema da estetização, talvez, da moda, onde a moda se esconde atrás da arte, é que a gente gera muita visibilidade e pouca visualidade no consumo social. Ou gera de uma forma indireta, num processo longo, que a gente produz conceito e eles rebatem num sistema que a gente não sabe bem como funciona. E aí a gente fala, economia criativa, é uma coisa contemporânea de conceito, super legal. Mas eu acho que, do ponto de vista de negócio, a gente está engatinhando nessa estrutura. A gente está numa experiência agora no Museu da Cidade, que desde o começo do ano a gente está negociando uma exposição da Chanel, que vem para cá, vai abrir na mesma semana do São Paulo Fashion Week. Na Oca. Eles estão trazendo todo um mainstream para fazer um branding de uma das peças tradicionais. Não tem marca Chanel, vocês não vão ver marca Chanel. Tem uma peça clássica da Chanel reinterpretada por centenas de pessoas com fotos do Lagerfeld. Isso é uma peça publicitária hoje em dia. Hoje em dia não se faz campanha, não se faz catálogo, se faz exposição. Sim, eu acho que sim, mas o que eu tô pensando é o seguinte: qual é
qual é a sofisticação dessa publicidade perto do que a gente faz. Conteúdo, né? Porque o Karl Lagerfeld, a gente resistiu ao máximo de ceder a Oca, senão dentro de critérios muito estreitos, numa negociação muito cerrada, que foi quase impossível que eles fizessem a exposição, porque a gente queria afirmar um paradigma museológico diante da Chanel, que queria que fizesse um contrato em 24 horas para dizer que estavam tudo garantido. A gente falou, não, a gente é um museu, vocês vão ter que seguir todas as normas que a gente vai estabelecer. E ele seguiu todas as normas até o fim. Porque o que ele está fazendo? Ele está associando o último período do ano dele, novembro e dezembro, à imagem de São Paulo. Ele escolheu São Paulo, ele não escolheu o tijolinho de São Paulo, do mapa de São Paulo, que está em tudo que é lugar, não escolheu. Ele escolheu um dos prédios mais icônicos, que traduzem São Paulo a cultura brasileira, num lugar historicamente definido. A Oca. Tem roupa? Não, só fotografia. É uma exposição do Karl Lagerfeld de fotografia. Black Jacket. E eles vão fazer a finalização do ano uma associação com São Paulo. Não passa nada pelo São Paulo Fashion Week. Eles não querem negociar nada da imagem do São Paulo Fashion Week. Eles têm exatamente como eles produzem o conceito deles, como eles produzem a mídia, o público que eles estão negociando na cidade de São Paulo, que compra as roupas Chanel, que estão nas lojas Chanel, eles não querem nada, eles não precisam, eles estão fazendo uma coisa muito dirigida, muito profissional, muito focada. E não precisam fazer mais nada do que isso. Eles não precisam do São Paulo Fashion Week como plataforma. Esse é um problema que a gente está vivendo. A gente tem muitas operações hoje que não precisam mais da plataforma do São Paulo Fashion Week. A gente tem vários casos de marcas muito bem-sucedidas, Adriana Barra, enfim, que não passam pelo São Paulo Fashion Week. E a gente tem uma moda que não está querendo entrar no São Paulo Fashion Week, que está montando circuitos independentes, dentro de coletivos, dentro de estruturas sociais, que aí sim talvez seja uma economia criativa. Eu acho que a gente tem que repensar um modelo, eu acho que a gente chegou no fim de um paradigma que é crítico. Eu acho que até esse incentivo da Lei Rouanet para a moda, ele significa hoje uma possibilidade de você reinventar um outro circuito. Eu acho. Porque também o que acontece, as passarelas são passarelas que parecem corredores de shopping center. A gente tem todo mundo desfilando do mesmo jeito, na mesma passarela, com a mesma metragem, com a mesma luz, com a mesma posicionamento de fotógrafos, com as mesmas estruturas de cadeira. Nem os próprios convidados a gente consegue negociar quem é VIP, quem não é VIP. Fica tudo uma coisa confusa que não tem nada estruturado. A relação dos desfiles de moda com a arquitetura contemporânea, ela é fundamental para estabelecer o conceito de uma coleção. E a gente precisa fazer isso. A gente discutiu agora meses com Paulo Borges, tentando levar o São Paulo Fashion Week para o centro da cidade. Vai ter alguns desfiles na área central. A gente quer estabelecer um programa para, nos próximos anos, ter mais desfiles na região central. A região central da cidade é a única, praticamente qualificada, em termos de arquitetura histórica, para a gente fazer uma confrontação da produção da cidade. Não é a Berrine, não é a Ponte Estaiada, não é nada. O Ibirapuera talvez seja ainda, durante o tempo que a São Paulo Fashion Week ela foi muito bem sucedida lá, não por acaso, por uma relação muito forte com a arquitetura. Isso são elementos fundamentais que não estão ligados só à indústria têxtil, não estão ligados só ao comércio de roupa, estão ligados a uma visão de conceito que a gente está apresentando ao consumidor, à sociedade, impondo a moda como um fator decisivo na sociedade. Não adianta eu estar convencido disso. É preciso que, pelo menos, digamos, 15% da população brasileira esteja convencida disso em ato, sustentando esse sistema para existir um sistema da moda no Brasil. Hoje, a Riachuelo, que tem 1%, não consegue fazer um produto que seja efetivamente de moda, se não lançar campanhas dentro de uma estrutura de visibilidade, que você consome a roupa em 3 meses, não sai da prateleira, não tem outra coleção, a roupa não dura, o sistema de inovação na indústria têxtil é muito baixo. Esse é um problema estrutural que eu diria que talvez seja um problema de criação num sentido muito mais amplo, não? Quanta coisa para pensar, né? Alguém está muito incomodado e gostaria de fazer uma pergunta imediatamente? Fala teu nome e de onde você veio. Eu aprendi a caravana no Rio de Janeiro. Oi, meu nome é Gabriela. Na verdade, eu sou formada em arquitetura.
E eu, justamente por isso que eu queria fazer uma pergunta a respeito dessa crise do criador, porque ela não é da moda, ela é no geral. Eu resolvi mudar de área por causa disso, mas caí na moda, então não adiantou muita coisa. Então, o que eu queria perguntar para a mesa, essa crise do criador, ela, em que medida é reflexo da falta de valorização do profissional criador? Porque isso não acontece com o engenheiro, isso não acontece com o médico. Dá para fazer moda sem o criador? Dá para fazer arquitetura sem o arquiteto? E por que vocês acreditam que isso está dessa forma? Por que o profissional criador é desvalorizado, ou se é ou não, a que isso se deve? Obrigada. Para a mesa, no geral, né? Vai, Alexandre. Parabéns. Eu acho que dá para fazer roupa sem estilista e dá para fazer casa sem arquiteto, mas arquitetura sem arquiteto não dá e moda sem estilista não dá. O que eu acho assim, que não acho que faltou criadores, mas acho que faltam criadores que a nossa expectativa é dos criadores clássicos. Aquele criador, o Dior, que afina a cintura. Acho que isso não existe mais. Na arquitetura, eu não sei te falar a fundo. Assim, agora que o Calatrava caiu, todo o mito que eu amava o Calatrava, agora eu vi que ele é super enrolado. Mas ele também não é novo, né? E a Zaha Hadid também não é nova, não sei, de arquitetura. Mas na moda, eu acho que assim, tudo mudou. No jornalismo também. Se você vê meu caso também não é fácil, entendeu? Você tem uma blogueira aí que um post dela tem mais like que toda a revista Vogue, ou que tem mais views que todo meu programa na Band, entendeu? Então, acho que está tudo meio misturado, assim. Mais uma vez, eu afirmo, acho que os métodos, as necessidades do mundo mudaram e a gente ficou no meio de uma areia movediça, e eu acho que vão surgir novos criadores do jeito que a gente espera, mas diferentes, assim, não sei se eu respondi muito. E eu acho que a gente tem que estudar muito, ser muito sensível, meditar, para as necessidades do mundo atual, que eu acho que as necessidades do mundo mudaram e os criadores não foram tão rápidos, eu acho que é isso. Eu acho que a gente está acostumado com um modo de fazer que a gente não está percebendo que está mudando, né? A gente está acostumado com uma indústria que contrata, com uma construtora que contrata um arquiteto, ou com uma grande confecção que contrata um time de estilistas, né? Acho que hoje, mais do que isso, a gente está partindo para um mercado de indivíduos que, por sua própria iniciativa, batem no peito e encaram esse mercado, muitas vezes sozinhos, né? Eu acho que, como a Ali falou, a blogueira é sozinha. A blogueira começou ali do quarto dela. O estilista que criou, enfim, um novo modelo de negócio de vender roupa, sei lá como, de vender biquíni num carrinho de cachorro-quente na praia, enfim. É ele ali inventando seus próprios modelos. Então, acho que é importante que a gente quebre esses paradigmas. Se a gente não tem uma indústria de perfume para bancar a nossa alta moda, sei lá como você queira chamar, a gente tem que criar outra coisa, outro modelo, outro jeito, né? O brasileiro é tão bom de dar jeito, então vamos dar nosso jeito. Bom, primeiro que minha fala é totalmente contaminada, né? A que vai vir na sequência, porque eu já comecei a pincelar e agora eu vou terminar um pouquinho. Mas eu colocaria da seguinte forma: eu não acho que é uma crise de criador, é uma crise de vida. A gente está passando por uma reestruturação de valores humanos. E nessa reestruturação, se a gente pensar o que é criação é criação, né? Criação de novos mundos, de novos desejos, de novas imagens, de novas coisas. Se o homem está desconectado ou não sabe direito para onde as coisas estão caminhando, e estão caminhando num fluxo cada vez mais fluido, e que fica difícil entender fica difícil entender como congelar esses pequenos momentos de vida e traduzir isso como criação, né? Então, eu acho que a crise ela não é do criador, ela é uma crise da criação, ela é uma crise de produção de novos modos de vida, de novos modos de existência, de políticas do existir. E aí, quando o criador se vê nesse lugar,
é muito difícil para o criador, justamente porque não entende ou não consegue, é um espaço vazio, e aí, nesse espaço vazio, a coisa não se dá. E aí, quando você vai para um diálogo, e esse diálogo está enrijecido justamente porque é um mercado que espera alguma resposta, e aí você é um criador, então ele espera alguma resposta. Se você não tem resposta, e aí também não, aí o diálogo também não se dá. Então, eu acho que é uma crise maior, não é só do criador, não. Eu não colocaria dessa maneira. Mesmo porque o criador, se ele é criador, ele está produzindo a vida dele em novos modos de vida. E eu acho que quando ele se retira, ou quando ele não está, ou quando existe essa crise, é porque ele está reinventando outras formas de existir. Eu acho que a gente está passando por um momentinho de mundo meio isso, a gente está se reinventando. Eu acho que a gente tem, na verdade, um excedente de criatividade hoje que não é absorvido pelo sistema. Esse talvez seja a grande crise, que é a dificuldade da gente transformar a criatividade em alguma coisa que chegue às pessoas. Quando a gente sai do Brasil, a gente traz até sacolinha de supermercado porque a gente acha incrível a embalagem e vai guardando. Tem design em tudo. É uma coisa, se você for ver as malas que chegam no aeroporto, baixar as radiografias, você vai ver quanta coisa a gente traz de design porque a gente fica encantado. E a gente chega no supermercado brasileiro, é uma coisa que parece que a gente está na era fordista de ter similares nas prateleiras. É um problema de como essa criatividade nossa, que é um excedente, está sendo processada na sociedade. O David Byrne escreveu no The Guardian, esses dias, um longo artigo muito interessante, que ele estava falando sobre a relação dele com a nova geração, que as pessoas têm uma expectativa de sucesso tão rápida que parece que elas se medem por negócios do sistema financeiro, que é o cara que, em 2 anos, eu tenho que fazer 1 milhão. Se eu não fizer, eu sou um frustrado, sou um sujeito out da sociedade. Esse modelo, eu acho que é talvez uma das coisas que mais tira a possibilidade das pessoas fazerem alguma coisa interessante. Às vezes você passa anos e anos e anos e anos montando uma ideia, tentando botar ela em pé, e ela acontece em 48 horas. Só que são anos e anos e anos. É isso que a gente estava falando do processo criativo. Não é igual o criacionismo que a gente tem agora uns fundamentalistas voltando a defender, que Deus chegou e fez o mundo em 3 dias e a gente acha que a demiurgia divina vai se processar em cada um dos indivíduos. Talvez um dos paradoxos de tanto que a gente fala de economia criativa e talvez quão pouco a gente define o que é criatividade nessa sociedade e como essa criatividade é organizada na sociedade. O David Byrne fala isso. Talvez a gente se contaminou por uma expectativa do mundo financeiro, dessa rapidez e dessa velocidade, de gerar um resultado e ser o melhor dentro de um sistema, porque senão você não tem vez, você não consegue operar e não sei o quê, que a gente está boicotando o nosso próprio potencial criativo da sociedade. E ele diz, talvez as pessoas mudem muito rápido de profissão para tentar fazer isso em outras profissões. Ela passou 2 anos, não conseguiu para outra. Passou 3 anos, não conseguiu, pá. E passa a vida, é uma mobilidade do trabalho, essa que a gente tem na sociedade contemporânea, que faz com que dificulte a incorporação dos segmentos criativos. Embora também ela possibilite a criatividade de uma forma muito radical, que a gente está migrando e testando várias plataformas para depois também conseguir agenciar essas plataformas em simultâneo. Mas eu acho meio contrário. Eu acho que está sendo demais absorvido tudo que se põe de criatividade, justamente por essa demasia em capturar, em absorver, em fazer disso um produto, é que vem essa tal aparente crise do criador, talvez, entendeu? Porque qualquer coisa pode ser passível de se tornar um produto, a produção de potência de vida no ser humano. Qualquer um é possível, a qualquer um é dado a possibilidade da criação. Mas quando fica muito contaminado por essa coisa de mercado, de economia, etc., o criador, justamente porque ele não está na processualidade da criação, ele não tem tempo dessa coisa acontecer, é que ele acha que está em crise. Mas eu não acho que é a crise do criador, é a crise de como as coisas estão colocadas no mundo, estão sendo absorvidas em demasia no mundo, e aí espera-se que a todo momento a gente tenha respostas criativas para qualquer coisa que peçam para a gente. Não, calma, agora eu não tenho nada, não quero dar nada para vocês. Agora eu quero ficar um pouco quieto. Então, tem uma certa... Eu acho que para
para quem se coloca nesse lugar de criador e etc. e tal, tem que ter uma certa prudência e também tem que saber a hora de você se recolher e falar, não, calma, aqui não, aqui é meu território, eu ainda vou pensar mais, eu vou pesquisar mais, eu vou trabalhar mais, para depois devolver um pouco mais. Porque no ritmo que as coisas estão e que o mercado exige, não é criação, é outra coisa, né? E aí eu acho que essa fricção é que é a crise. Tem outra pergunta aqui, eu só queria lembrar, eu tive com o Evilásio lá no Rio de Janeiro, nesse outro evento, onde a PhD, né, apresentou também o trabalho, e acho que uma das características que mais me marcaram ali é perceber tanta pequena iniciativa, diferenciada, com autonomia, né, e com respostas muito diferentes frente ao mercado. Acho que essa é uma... E a Alessandra hoje falou, como foi? A nossa primeira palestrante, Clarissa, que falou aqui também, né, dessa possibilidade de pensar e de se responsabilizar enquanto primeira pessoa e falar, não, espera aí, eu mesma faço a diferença. Né? Acho que parece que liga nesse sentido. Seu nome, de onde você vem? Meu nome é Vinícius, sou formado em design gráfico já, agora eu tô, depois de trancar uma pós, eu estou começando moda. E eu sou blogueiro também de design gráfico e moda. E eu fiz uma postagem esses dias que fala sobre originalidade. Aproveitando que vocês estavam falando sobre criatividade, a gente aprende bastante na faculdade sobre história da arte, história da indumentária e até estilo contemporâneo. E eu queria saber qual a opinião de vocês. Eu entendo a criatividade como uma reorganização de ideias para tentar criar algo que seja realmente autoral, novo. Eu queria saber a opinião de vocês a partir de que ponto dessa reorganização de ideias e inspirações, uma criação passa a ser totalmente original e autoral. Está acabando já. Sentado do seu lado. Quem vai... Complicado. Eu não acho que a criatividade hoje está na peça de roupa. Eu repito, assim, eu acho que a criatividade está no entendimento social e cultural do criador em relação ao momento que estamos vivendo. Por um exemplo, né? O Marc Jacobs é considerado o maior nome da moda na década de metade dos anos 90, na década de 2000, né? Que foi a grande década dele, que ele estava na Louis Vuitton. Ele não sabe fazer roupa. As roupas dele nunca venderam. As roupas dele são péssimas. E, ao mesmo tempo, por isso que ele saiu. E agora, graças a Deus, você vê que o mundo sempre anda para frente. A gente está tendo, na Louis Vuitton, a maior marca de moda do mundo, o maior estilista da atualidade, que é o Nicolas Ghesquière, em termos de roupa e também de percepção global. Mas por que o Marc Jacobs conseguiu, né, sem ele ser um gênio da criatividade, um gênio estilístico, assim, né? Porque ele pegou o artista japonês e colocou na bolsinha, entendeu? E transformou o cara o Murakami num supernome da arte e conseguiu vender muita bolsa. Então eu acho que a inteligência, ela é aquele coisa desgastada, mais emocional e estratégico. Obviamente que a roupa tem que ser muito bem feita, mas você tem que entender seu público, o que você quer fazer, qual a sua verdade, para quem você está vendendo. E eu acho que isso é mais importante do que você fazer de novo a gola ou o novo comprimento da calça, entendeu? Eu acho isso. Tem uma história que todo mundo torceu o nariz, né? O Slimane para Saint Laurent. Aquilo que ele deu para as pessoas, ele deu para o mercado exatamente o que o mercado queria. Eu conversei com um comprador da Luiza Via Roma, eu falei, que marca que você está achando que está excited, né? Que você está achando que vai? Saint Laurent. O cara fez o que a H&M tinha feito. Bom, não vou repetir as críticas que já fizeram para ele. Mas essa criatividade, né? Ele deu o que o mercado queria, esse era o foco dele, né? Então eu achei genial, enfim. Achei genial depois de ver o resultado, né? Você falou sobre originalidade, né? Criatividade, etc. e tal. Bom, eu acho meio duvidoso tudo isso. Originalidade, eu acho duvidoso justamente porque a gente está em eterno processo de construção e nascimento, morte e vida, nascimento, morte e vida de coisas o tempo inteiro. É um eterno processualizar.
Eu estou aqui, a coisa está se formando, um novo mundo está se formando e eu estou respondendo a ele. Se eu estou no fluxo, estou respondendo ao mundo, e tem muito a ver com o que o Evilásio e a Alexandra acabaram de falar, eu estou sendo simplesmente original no sentido de que eu estou produzindo a mim em relação ao mundo. Isso é singular. Isso não existe. É você como você é e eu como eu sou, cada um na sua singularidade. Mas buscar essa originalidade como uma coisa fora, é original, eu acho meio é duvidoso, não. Eu acho muito mais interessante que você entenda o mundo que você está vivendo, de que jeito você está vivendo e como você responde a ele. A sua resposta é singular. Não quer dizer que seja original, é singular. Vai ser só sua. Isso sim é digno de nota de todo mundo, né? Eu acho essa grande questão, o que é criatividade, que tanto se fala e pouco se consegue definir. A gente tem vários exemplos, tem muitos exemplos de pessoas criativas, mas definir um padrão para esse processo é muito complexo, né? E eu li muita coisa quando estava fazendo política pública para tentar precisar isso, para se comunicar com as pessoas e não criar um fetiche dessa palavra que todo mundo fala e não sabe o que está dizendo, e a gente não consegue nem se comunicar, porque a gente vai negociar a economia criativa e cada um tem uma visão sobre isso. É meio como se a gente fosse negociar um produto que cada um imagina uma coisa e ele não existe. Parece as famosas tulipas negras na história da Holanda. Agora, tem um cara que é bacana, que é um economista brasileiro essencial nesse debate, que é o Celso Furtado. Uma pessoa pouco lida hoje em dia, talvez as jovens gerações não saibam nem quem seja o Celso Furtado. Foi um dos grandes economistas brasileiros que pensou todo o sistema de planejamento, desenvolvimento. Ele foi importantíssimo no sistema ONU para definir várias políticas. Criou a primeira definição da América Latina de planejamento na CEPAL, depois a SUDENE, todo o planejamento de desenvolvimento regional do Brasil, desde os anos 50, está atrelado a essa figura. Nos anos 70, o Celso Furtado entrou num colapso. Ele falou, bom, essa coisa que está acontecendo aqui acabou com a possibilidade de desenvolvimento do país, e foi tirando várias reflexões, e dentre essas reflexões, ele consegue definir o que é criatividade, que é muito interessante, talvez uma das definições mais precisas. Ele diz exatamente o seguinte, é muito simples. Ele diz, toda a sociedade vai ter daqui a 20 anos alguns problemas que ela não consegue enxergar ainda hoje. Daqui a 30 anos, a gente vai ter mais problemas em decorrência de não ter enxergado esses problemas antecipadamente. Digamos que vai chegar uma hora que a gente não tem capacidade de calcular esses problemas. Há pessoas no interior dessa sociedade que intuem esses problemas por razões as mais malucas, que a gente não consegue explicar por que razão, mas elas intuem que esses problemas existem. E elas tentam inventar soluções de uma forma também muito maluca, porque imagina se o problema ainda não é visível, como é que a gente pode gerar uma solução para um problema que não é visível com recursos que estão escassos numa situação que a gente ainda tem digamos, a tecnologia daqui a 30 anos vai ser muito mais complexa para resolver esse problema. E ele diz, esse sujeito maluco ainda consegue ver uma forma de usar recursos na sociedade que não estão sendo mobilizados para uma finalidade e investir nesses recursos fazendo deles soluções para problemas que as pessoas ainda não enxergaram. Ele diz, isso é o agente criativo. É um sujeito que antecipa o problema e consegue inventar soluções para esses problemas antes deles se tornarem, de fato, os problemas. Ou ele inventa os problemas. No fim das contas, essa antecipação é uma invenção. Você nunca sabe se aquilo é um problema ou não até acontecer. Tem muitos casos que os criadores passam anos com soluções incríveis e... isso, digamos, a mini saia foi assim, o jeans foi assim, o traje Chanel foi assim, só que chegou uma hora que aquilo se resolveu por uma criação. Eu acho uma das coisas que a gente podia tomar como um paradigma, já que é um autor brasileiro e esse debate é tão internacional e a gente tem pouca cancha para entrar na jogada, né? Verdade. Nós temos aqui nossa última pergunta para essa mesa, por razões de tempo, né? Oi, boa tarde. Meu nome é Laís. Eu sou formada em Direito e eu queria fazer uma pergunta sobre a Lei Rouanet. Ela foi muito criticada, principalmente porque concedeu os benefícios para o Pedro Lourenço, que não desfila no Brasil. Apresenta a coleção dele em Paris.
E, à época, a ministra Marta, ela justificou essa concessão como uma maneira de divulgar a moda brasileira no exterior. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem a questão que a Carla levantou sobre a carência de processo criativo no Brasil, processo relevante hoje em dia. Então, eu queria saber qual é a opinião de vocês. Talvez a concessão do benefício em si não seja um problema, mas sim o modo como ele está sendo empregado. Se teria alguma maneira diferente de conceder esse benefício e fomentar a cultura de moda no Brasil, sem ser através de coleção e apresentação de desfile. Muito obrigada. É a ordem. Quer virar a ordem? Respeitar a ordem. Olha, vou te falar uma coisa. A economia informal da moda brasileira é gigantesca. Ou seja, a moda não paga um ICMS do tamanho do petróleo, do tamanho da indústria automobilística. Apesar disso, então, economicamente, o governo não está nem aí para a gente, porque a gente não gera muito para ele, igual essas outras coisas. Tudo que, né, o petróleo, o povo da automobilismo quer, de indústria automobilística, eles querem, eles conseguem, constrói fábrica sem, então, sei lá. E também o agronegócio, né, que hoje é o que está sustentando o progresso do Brasil, é a agricultura, né, e a pecuária. Então, a gente é uma indústria enfraquecida por isso, porque a gente é uma indústria escondida. Nosso papel econômico não é forte, mas nosso papel social é imenso, porque a indústria do vestuário têxtil é a segunda que mais emprega no Brasil e a que mais emprega mulheres. E são mulheres que sustentam casas. Então, por exemplo, lá em Belo Horizonte, lá em Minas Gerais, que é meu estado, né, que eu te falei que tem esse PIB da moda pequeno, ele é PIBinho, PIBinho Fashion. O número gigantesco de empresas que tem no Estado, e que são empresas de 5, 6 pessoas, e que têm bordadeiros, então, mulheres que sustentam famílias. Né? Então, eu acho que estourou-se uma bomba que todos os outros ministérios da indústria e desenvolvimento, da economia, da administração, sei lá, não olharam, estourou essa bomba na Marta, né? Na mão da Marta. Então, assim, eu compartilho com ela, a princípio, essa tentativa de ajudar, apesar de uma maneira trabalhosa. Eu acho que a gente, da indústria, precisa desse apoio de alguém, e caiu nela. Eu não concordo que o Ministério esteja certo, e nem que esse incentivo, do jeito que é. Mas é o que tem para agora, entendeu? Eu não vou entrar na questão se é o Pedro, ou se é fulano, se foi aquilo. Eles tiveram uma agência, o Filme Fashion que é o meu festival, ele foi sempre apoiado pela Lei Rouanet. Obviamente que eu não estou fazendo um produto para vender daqui 6 meses, há 10 anos existe esse catálogo, continuo disseminando informação com a licença que o governo me permitiu para pegar da iniciativa privada. Né? Então, assim, é um caso específico, eu sei. Mas, então, assim, a indústria da moda estava abandonada e conseguiu-se fazer isso foi uma primeira tentativa de chamar uma atenção para esse caso. Agora, o que está sendo feito no Brasil todo e o que precisa ser feito é a formalização dessa indústria para a gente poder ter poder político e econômico de chegar e brigar de igual para igual com outras indústrias. Né? Então, isso é o que eu acho, que eu vou terminar a minha participação aqui, isso é o que eu acho que é da Lei Rouanet. Eu não acho que é certo, mas também não acho que é errado. Não sei se eu ajudei muito. Então, assim, mas eu acho que o bom disso, inclusive a Marta foi convidada para ir na minha coluna que chama Moda e Negócios, no Band News, né? Segunda, quarta e sexta, às 2h30, ao vivo. Quem quiser pode assistir. Ela foi convidada, o Ministério já me ligou umas 5 vezes para perguntar um monte de coisa. Então, assim, ela vai, vocês podem até mandar pergunta para mim, quem quiser, pergunto diretamente para ela, mas a minha visão, meu retrato da situação é essa. Ela está mais aqui, e a gente, além disso tudo, tem uma necessidade de jovens criadores, gente. Não tem um assunto para escrever. Vocês me ajudem. Entendeu? Bom, só para fechar. Não existe roupa, a única roupa que evolui esteticamente, no meu ponto de vista, é a roupa esportiva. Então, fica a dica. Todo mundo aí vai ver Copa, vai vir, como chama? Olimpíadas. Então, é o seguinte, pega a lição dos grandes mestres. Stella McCartney estava aí desacreditada, filha de um rockstar, dando um banho em um monte de gente. É uma pessoa firme no esporte, sabe? Tecnologia, muito menos do que... Assim, como que as pessoas se mexem hoje em dia, sabe? Como as pessoas querem, sabe? Isso sim, você não acha? Isso sim é a evolução. Então, eu acho assim, vamos estudar, sabe?
E lê bastante. E muito obrigada pela participação. Vocês são os... não, depois tem que sortear. Depois você vê como é que... Tá. Valeu. Ali vai abrir um curso depois para todo mundo poder estudar. Eu vou meter bem a sua pergunta. Eu acho que a ministra foi muito... Foi a minha opinião que eu dei em diversas redes sociais e perguntas que me fizeram. Acho que a ministra foi muito corajosa. Acho que nenhuma política pública é perfeita na forma de execução, mas a gente está falando tanto em design thinking, em idear e prototipar. Eu acho que ela entregou para a sociedade um protótipo que agora a gente precisa melhorar. O Pedro Lourenço e o Alexandre e o Ronaldo Fraga, eles não foram agraciados, eles apresentaram projetos que foram aprovados, né? Eles foram os primeiros a fazerem isso. A forma como a ministra aprovou os projetos, a gente acompanhou super de perto, porque a gente se preocupa muito com essas questões de políticas públicas. A gente tem uma atuação super forte em Brasília. Foi uma forma super legal em termos de lei, né? Ela tinha a prerrogativa de aprovar esses projetos da forma como ela aprovou. Eu acho que o mundo da moda, em vez de jogar pedra, devia comemorar e fornecer subsídios para que a política pública melhore, né? Nunca vai ser ideal, nunca vai agradar todo mundo, mas acho que foi um grande começo. Bom, como o Evilásio falou, eu acho o seguinte, ninguém escreve projeto, gente, para moda. Ninguém escreve projeto para pesquisa, processualidade, processo criativo em moda. Então, é muito fácil a gente sentar e falar assim, mas por que aprovou esse, aprovou aquele outro, etc. E é desfile, é comércio, não sei o que. Não. Tem algum projeto escrito? Alguém aqui tem algum projeto escrito? Ou inscrito? Não. Então, comecem a escrever. Eu acho que hoje vamos acordar, sabe? Esse território é nosso, quem toma conta dele é a gente. Se a gente está falando de criação, de crise do criador, de processo criativo, ficar chorando não adianta nada. É fazer, é agir. No agir, a gente tem respostas. Então, eu acho que essa foi uma primeira tentativa. Socialmente foi um desastre, todo mundo sabe, né? Fui muito questionada. Porque você é da moda, você não sei o que. Fui muito questionada em relação a isso. Moda, de novo, moda não é cultura, moda não sei o quê. Eu acho que nesse gesto atabalhoado, como a Alexandra falou, desconstruiu uma série de tijolinhos que estavam sendo construídos perante a sociedade, mas a gente vai ter que construir tudo de novo, não tem problema nenhum. Mas é fundamental que esse tipo de coisa continue. Lei de incentivo. Por que incentivo? Justamente é para dar o passo inicial. Depois você vai entender como que você vai se virar no seu projeto, na sua vida, etc. Mas o passo inicial, existe a oportunidade, está com as portas abertas. Chama Lei Rouanet. Então, vamos fazer. Eu acho isso. Bom, primeiro, eu acho que a imprensa cobriu muito mal por uma razão econômica. Hoje, os jornais, se vocês abrirem um caderno de cultura, olha quantos anúncios tem de peças de teatros, de shows, de músicas e de lançamentos de livro que são patrocinados pela Lei Rouanet e que são financiados por lei de incentivo e que compram espaço no jornal e fazem os cadernos de cultura se sustentar. Quem viu as coberturas da televisão, assistiu o programa que você fez, foi muito mais inteligente do que os jornais. Houve uma guerra da mídia impressa contra essa questão por uma simples razão, que existe um cálculo de custo dos cadernos de cultura hoje no Brasil, que se tiver uma redução mínima de investimento nas áreas de teatro, de música e de livro, os cadernos de cultura vão perder uma página e vão perder um número de pessoas na redação e vão perder um número da sustentabilidade do negócio de reposição das máquinas deles. É uma guerra comercial. Eu acho que vocês que são estudantes ou pesquisadores deviam fazer um estudo sobre essa polêmica para entender o que aconteceu nesse momento, juntar fatos com versões. Porque, primeiro, a Marta não aprovou desfile na Lei Rouanet, ela aprovou processos criativos que culminam na apresentação pública de coleções, desde que os criadores inventem novos espaços para a apresentação dos desfiles com plataformas que cruzem música, que cruzem arquitetura e que criem espaços novos nessa interpretação do conceito que ele está desfilando. Isso tudo foi o que foi aprovado como projeto. Ninguém se deu o trabalho de lei, foi Marta banca desfile em Paris. Parece simples uma coisa dessa. Digamos que, se ela fizesse isso, ela estaria demitida no outro dia. A gente devia ter um pouco de senso de realidade para ver o impacto. Todos os órgãos de controle acompanharam o processo. Esse processo não começou agora, começou há anos.
Ninguém teve a disposição de anunciar há anos. Eu conheci o Evilásio há uns 5 anos atrás, através do Pedro Lourenço, quando ele estava na Best ainda, o Evilásio, e o Pedro tinha uma puta iniciativa para conseguir gerar mecanismos, porque o menino tem 22 anos, está vivendo uma pressão internacional que não é simples e não tem apoio nenhum. Quando você está vivendo... E ele produz tudo no Brasil e leva para Paris para desfilar. Essa coisa de, desfila em Paris. Ele produz todo o processo criativo dele no Brasil, importa as coisas para finalizar os produtos, ainda tem que exportar o produto. O custo disso é incalculável. Sustentar uma presença no mundo global não é uma coisa, eu quero desfilar em Paris. É uma operação de inteligência e de profissionalismo que a gente tinha que, pelo menos, considerar que isso é real. E ele já tinha feito várias sugestões. O Pedro é muito dinâmico. Não é à toa que foi o Pedro, o Alexandre, eu não estou desmerecendo os outros designers, mas o Pedro, o Alexandre e o Ronaldo têm se mobilizado há anos em interlocução com o Estado para gerar políticas públicas. Isso não sai na revista Caras e nem na revista Vogue, nem na revista Harper's Bazaar e nem nenhuma revista, mas é um fato. São pessoas que lidam que têm estratégia, que estão discutindo design, que estão diversificando. Então, eu acho que essa ideia de condenar pessoas, porque eu acho que é exatamente isso. Vamos fazer, está aberto. Quem tem iniciativa? Porque não é fácil também. Tem um custo de parar seu tempo de produção para desenvolver, entender o mecanismo, gerar isso, não é simples. E a gente não teve, de fato, uma mobilização nos últimos anos que tenham empresas no campo cultural capazes de dialogar com mecanismos de financiamento público. Se você for contar quantas empresas hoje no Brasil, ou quantas instituições existem no campo da moda, fora as marcas, os CNPJs comerciais, em que você faz a transação de produtos, tem poucos. E existe um enquadramento jurídico todo complexo para chegar a isso. Então, essa questão parece uma brincadeira, mas foi um dos grandes ganhos. É praticamente 10 anos de trabalho. E Vilásio não me deixa mentir sozinho aqui. Tem estudos, eu acho muito leviano como o debate foi feito e uma certa agressividade que é típica do momento político que a gente está vivendo, que é de linchar todo mundo. Talvez a infelicidade tenha sido surgir nesse momento onde a gente está achando um culpado para linchar de todos os males da sociedade, que precisa ser decapitado em praça pública para fazer justiça e a gente esterilizar todo lugar onde ele pisou para evitar que as próximas gerações se contaminem. Isso isso, digamos, não sei se é um fascismo, mas é algo muito parecido com isso. Então, acho que a questão é essencial, é preciso discutir isso, a gente precisa debater publicamente, precisa disseminar esse ganho para que todo mundo tenha condições de apresentar projeto, tem que ser democratizado. A discussão não é porque ele, não eu. Como eu posso fazer isso? Eu não vi ainda as pessoas se organizarem para isso. Acho que para o setor acadêmico, provocando aqui a Kátia, é uma questão enorme de como vai se avaliar esses projetos. Porque precisa criar um sistema de avaliação também do que está sendo apresentado para poder corrigir e isso não se pervertendo mais um mecanismo de virar circo de Soleil, como é o teatro. E acho que todo esse arcabouço depende de novas gerações, depende das instituições, do sistema de conhecimento, da organização econômica do setor, para a gente, de fato, ter um ganho. A gente teve uma janela de oportunidade aberta. Se a gente não ocupar isso nesse momento estratégico, que a gente já falou de várias coisas aqui que são limites críticos do sistema, e a gente cair nessas armadilhas de interesses menores, a gente vai perder de novo a oportunidade, digamos, um crime perder a oportunidade na sociedade que a gente vive hoje, complexa e problemática, né? Gente, foi uma grande alegria ocupar esse lugar, estar presente aqui junto com vocês. Foi ótimo ouvir tanta coisa. Eu acho que esses encontros sempre motivam a gente a continuar pensando em tantas coisas, né? Então, eu agradeço imensamente. Nós vamos passar para o sorteio, mas antes eu gostaria de agradecer muito a vocês e a convidá-los, se puderem ficar para a próxima mesa, que são... Vamos discutir a questão da mídia digital, acho que novas práticas que surgem aí. E muito obrigada pela presença. Espero que a gente continue nessa aproximação e interlocução, né? Vários outros momentos. Obrigada.